Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre espectroscopia. Para a gente entender o que é uma espectroscopia, a gente tem que entender primeiro o que é um espectro, tá? Então, o que é um espectro? O espectro é um conjunto de frequências em um determinado fenômeno. Por exemplo, o espectro sonoro é o conjunto de todas as frequências sonoras existentes. Para a gente agora, não nos interessa esse. Nos interessa o espectro eletromagnético. Então, o que é o espectro eletromagnético? O espectro eletromagnético é o conjunto de todas as frequências de ondas eletromagnéticas existentes. A luz é uma onda eletromagnética, assim como as ondas de rádio, por exemplo. No caso da luz, cada frequência diz respeito a uma cor diferente. Então, quando a gente está falando de onda sonora, por exemplo, existe o espectro audível, né? Então, a gente ouve de 20 Hz de frequência a 20.000 Hz de frequência. Em termos de som, frequências baixas dão sons graves e frequências altas dão sons agudos. Na luz, a frequência da onda, que daí é uma onda eletromagnética, não uma onda mecânica, como é o caso do som, a frequência da onda eletromagnética vai dar a cor da luz. Então, cada frequência oferece uma cor. Algumas a gente não enxerga. Então, por exemplo, o Sol, ele emite junto com a radiação dele, vem a radiação ultravioleta. Então, é ultravioleta, é muito roxo, por exemplo. A gente não enxerga, mas ela existe, então é uma frequência bem característica dela, tá? Então, essa figura aqui a gente tem o espectro eletromagnético inteiro, tá? Notem, tanto em termos de comprimento de onda quanto de frequência. Então, percebam que para frequências muito baixas, a gente tem as ondas de rádio, ou micro-ondas, o infravermelho, são frequências baixas de oscilação, ou seja, a onda oscila poucas vezes por segundo, né? E para frequências muito altas, a gente tem, por exemplo, a ultravioleta, o raio gama, o raio X, que a gente estuda depois também esses tipos de raios, tá? Da mesma forma que a gente não consegue ouvir todo o espectro sonoro existente, porque o nosso ouvido não consegue, a gente não enxerga todo o espectro eletromagnético existente, tá? A luz é uma radiação eletromagnética. Então, a gente tem uma variedade de ondas eletromagnéticas. A gente só consegue ver, enxergar, né, traduzir essas ondas em um impulso, que é a visão, para uma parte dessas cores, para uma parte dessas frequências, tá? Então, ó, aqui a gente tá na tabelinha com as cores do espectro visível, tá? Então, para frequências lá para casa dos 405, 480, a gente enxerga o vermelho. Então, esse é a menor frequência que a gente consegue enxergar. E a maior frequência que a gente consegue enxergar são dos 790 trilhões de hertz, tá? Que é a maior frequência que nosso olho consegue detectar. A gente também fala isso em termos de comprimento de onda, né? Então, o vermelho são 625 a 740 nanômetros, o comprimento da onda eletromagnética. E no violeta, que é o menor que a gente consegue enxergar, são 380 a 440 nanômetros, tá? Para baixo do vermelho a gente tem o infravermelho e para cima do violeta a gente tem o ultravioleta. Então é o que a gente não consegue enxergar. Existe, tá aí, né? Mas a gente não vê. Agora a gente pode falar sobre espectroscopia, tá? Então o que é a espectroscopia em si, né? O que ela estuda, o que é? Então, o que aconteceu? Quando o Bohr postulou o átomo dele, ele falou lá então que o elétronzinho ocupa uma camada, aí ele pula de camada quando ele recebe energia. E se ele perder essa energia, ele volta para a camada anterior. E essa energia excedente sai em forma de radiação eletromagnética. E isso é luz, tá? Então as pessoas começaram a estudar a luz emitida, por exemplo, por lâmpadas, pelo sol e por aí vai. Quando a gente olha o arco-íris, a gente não vê várias cores. São 7, eu nunca lembro quais são todas a ordem. Enfim, mas são 7, né? Essas 7 cores do arco-íris, elas são todas as cores que compõem a luz do sol, né? Então, quando a luz vem, ela é amareladinha, né? E aí, quando passa na atmosfera e tem umidade, essa luz é decomposta, surgem então outras cores, e a gente fala que são as cores que compõem a luz do sol. E
para cada elemento, tá? Então, cada elemento químico, ele vai parecer cores específicas para ele quando você pega a luz emitida por ele. Então, você pega, existe lâmpada de vapor de mercúrio, lâmpada de vapor de sódio, existe vários tipos de vapores. Quando a gente decompõe a luz que sai dessa lâmpada, tô dando um exemplo de uma lâmpada, tá? A gente, então, enxerga as cores que formam ela. E isso é característico de cada material, é como se fosse uma impressão digital, tá? Então, ó, a imagem aqui, ela mostra o espectro do hidrogênio, do hélio, do neônio e do mercúrio, tá? Então, percebam, ó, que do hidrogênio pros demais, no mercúrio, a gente tem muito mais cores surgindo, né? Muito mais tons de verde, tons de amarelo, tons de vermelho, do que no hidrogênio. E isso é uma característica específica deles, é uma propriedade, uma impressão digital do elemento. Em laboratório, a gente consegue pegar essas fatiazinhas de cores que aparecem e medir os comprimentos de onda, tá? Então, medir a frequência e o comprimento de onda. Então, assim, cada tom de vermelho vai ter uma frequência e um comprimento de onda específico. Em laboratório, a gente usa um espectroscópio, que é este aparelho que vai aparecer aqui em um lugar, e a gente mede, a gente olha lá a luz emitida por alguma coisa, olha lá as coresinhas que aparecem, né, a decomposição, o espectro, que é o espectro, né, que compõe aquela luz, e a gente vai olhar as corzinhas. E aí a gente mede cada uma e a gente consegue saber exatamente do que é feito aquele material, tá? Então, por exemplo, eu tenho às vezes uma lâmpada, sempre dou o exemplo da lâmpada, porque é quando eu estava na faculdade é o que eu vi, tá? Então, se tem uma lâmpada, você mede, você não sabe do que ela é feita, você vai olhar as corzinhas que aparecem no espectro dela. Então, aparece lá 3 faixas verde, 2 laranja e uma vermelha, por exemplo, tá? Então, eu vou medir cada uma delas, vou anotar, aí existe uma tabela feita. Eu olho na tabela assim, quem é o elemento químico, então, que tem 3 verdes, 2 laranja e uma vermelha. Nem sei se foi isso que eu falei já, mas era isso. É X elemento, a gente descobre. A espectroscopia, então, ela foi importante principalmente para o avanço da astronomia. Porque, um exemplo, como é que você sabe que no Sol tem hélio? Né? Ele é formado, a maior parte dele, por hélio. É usando espectroscopia. Decompõe a luz do Sol, mede os comprimentos de onda de cada cor que aparece no espectro. Olha na tabela qual que é o gás predominante, é o hélio. Então, é assim que os cientistas conseguem descobrir a composição da atmosfera de estrelas, planetas, de coisas que estão muito longe da gente, bilhões, milhões de anos-luz, sem ter contato, né? Sem chegar lá. Decompõe-se a luz, vê lá as cores que aparecem, mede cada uma, a hora que mede, a gente sabe do que é feito. A espectroscopia, ela é importante também, ela é usada na indústria para detectar contaminação em objetos e alimentos. É óbvio que eles não brilham, né, para você catar a luz deles e olhar. Mas são feitos alguns procedimentos, eu não vou saber explicar direito como é. E a partir aí usando um outro tipo de espectroscópio que capta radiação, porque a gente tem que entender que a gente tá, né, quando a gente olha lá o espectro, as corzinhas bonitinhas lá, fatiadinha, a gente tá vendo o que a gente consegue enxergar. Às vezes tem coisa ali que a gente não enxerga, mas existe, que é o caso do ultravioleta e do infravermelho. Então, é usado um equipamento para captar a radiação e aí ele analisa se tiver alguma coisa fora do esperado, é porque tem alguma contaminação naquele alimento ou naquele objeto, tá? Eu não sei explicar exatamente o processo, como ele é feito, mas eu sei que ele existe. Porém, o maior uso da espectroscopia é, sem dúvida, na astronomia. Não, você nunca vai encontrar um espectro igual ao outro, né? Composto assim, então com os mesmos comprimentos de onda, não existe. Cada um tem o seu, é uma impressão digital. E a astronomia se valeu muito disso para expandir os conhecimentos dela sobre o universo, ok? É isso. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários e até!